A paz de Jesus, Maria. Deus te abençoe, irmã. Boa noite. E já, irmãos, querendo já dar início, né, nessa live desta noite, com o tema proposto passando por provações. Passando por provações, mas com fé. Mas com fé. E eu quero te convidar a você pegar a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3, já no versículo 1. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. E, no caso, né, como vai ficar salvo aqui no Instagram, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Marcelo, tenho 22 anos de idade, sou católico, por graça de Deus. Tenho feito, nesses tempos, por graça e por bondade de Deus, um apostolado. Um apostolado esse no YouTube, né, com o objetivo de evangelização. Com o objetivo, a finalidade e o objetivo do canal é resgatar almas. Por quê? Porque a alma vale muito mais do que o mundo inteiro. E mediante essa realidade do valor da alma que é inestimável, incalculável para Deus, ao ponto dele dar o seu próprio Filho Jesus para nos salvar, é diante dessa realidade que eu tenho esse canal no YouTube com esse objetivo, amém? Para a evangelização e para a salvação das almas, amém? Êxodo capítulo 3, versículo 1. O título da minha Bíblia está falando a respeito da vocação de Moisés. E a palavra inicia assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto. Chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía no meio a uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse consigo, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 5. E Deus: não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, versículo 6, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 9. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis aqui um sinal de que eu que te envio. Quando tiverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Versículo 13. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Versículo 15. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dê um beijo na palavra de Deus. A paz de Jesus, Ludmila. Boa noite, irmã. Irmãos, eu poderia, mediante essa passagem bíblica de Êxodo, que é, no caso, a vocação de Moisés, poderia aqui pegar vários trechos dessa passagem bíblica e, no caso, fazer vários entendimentos, né? No caso da passagem bíblica, com várias realidades poderíamos, no caso, colocar, né, a palavra de Deus, né? Porque o contexto dessa palavra, ela é muito rica. O conteúdo dessa passagem bíblica, ela é maravilhosa. A paz de Jesus, Rosilene. A paz de Jesus, o Arley, não tô sabendo. Boa noite, irmãos. Mas essa passagem bíblica, ela tem vários nortes. Mas eu quero me deter em apenas 2 pontos essenciais nessa passagem bíblica. Em primeiro lugar, eu quero dizer a respeito do deserto. O que é deserto? Você pode me perguntar, Marcelo, o que é deserto? E esse, irmãos, é como que, em especial e em primeiro lugar, o chamado de Deus para nós. A palavra disse assim, a palavra disse assim no versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, um dia que conduzira o rebanho para além do deserto. Para além do deserto. E aquilo, irmãos, que há algo que eu quero frisar para nós, e aquilo que é desejo do coração de Deus, e aquilo que é chamado de Deus para nós é irmos além. Irmos além na vida de oração. Irmos além na intimidade, na amizade com o Senhor. Irmos além na busca pela palavra de Deus. Irmos além do conhecimento, do conhecimento daquilo que... Quem é Deus? Quem é Deus? Porque assim como diz Santo Agostinho, nós somente amamos aquilo que nós conhecemos. Na medida do conhecimento de Deus, na medida da busca pela intimidade, da amizade com Deus, pelo nosso diálogo, pelas nossas conversas, no caso, por esse ir além, que no caso, irmãos, nós alcançamos a amizade, a comunhão, a intimidade com Deus. E é esse, irmãos, o desejo e o chamado de Deus para nós irmos além do deserto. Mas você me pergunta, Marcelo, o que é deserto? Irmãos, eu digo, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Deserto, irmãos, se eu e você olharmos o contexto de deserto com o olho humano, com a mentalidade humana, com a nossa capacidade, humana, com o nosso psicológico, irmãos, nós veremos totalmente algo contraditório daquilo que é deserto. Mas se eu e você nós olharmos o deserto com a visão, com o olho da fé, irmãos, nós veremos algo extraordinário. Nós veremos algo sublime. Porque deserto, irmãos, se nós olharmos com o olho humano, com o olho físico, nós somente olharemos tribulação. Nós somente enxergaremos sofrimento. Nós somente enxergaremos problemas. Irmãos, se nós pegarmos todos os profetas,
Se nós pegarmos os profetas, se nós pegarmos até mesmo o exemplo de Cristo Jesus, né? Se nós pegarmos o exemplo de Cristo Jesus, nós veremos, irmãos, que Jesus, impelido pelo Espírito Santo, foi levado aonde? Ao deserto. E o deserto é o quê? Sofrimento. Sendo que, irmãos, diga-se de passagem que Jesus ele foi para o deserto para ser provado. Para depois da provação ser tentado pelo diabo, né? Primeiro Jesus foi provado 40 dias e 40 noites com jejum, para depois, no final dos 40 dias, no 40 dias que completou, ele ser tentado pelo demônio. Mas, irmãos, acontece se nós pegarmos, né? Se nós pegarmos as passagens bíblicas, por exemplo, Oséias. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 2, versículo 14. Deus diz assim para Oséias: eu vos levarei, eu vos impulsionarei ao deserto para vos falar ao coração. Para vos falar ao coração. Mas falar ao coração, irmãos, o quê? Falar o quê ao coração? O porquê Deus nos leva ao deserto? Existe uma finalidade, existe um objetivo de Deus. E não é à toa, irmãos, essa passagem bíblica que nós pegamos. Êxodo capítulo 3. Moisés, ele foi além do deserto, aonde Deus se revelou a ele. Aonde Deus ele revela, no caso, aonde Deus ele dá a sua aliança, a sua lei, os seus decretos, os seus mandamentos, a sua palavra. Aonde? No deserto, no Monte Sinai, ou, no caso, no Monte Horebe, porque tem-se o mesmo nome. Monte Horebe, Monte Sinai, é o mesmo local, é o mesmo lugar. Mas, irmãos, Deus nos chama, Deus nos leva ao deserto com uma finalidade de nos falar ao coração. Para nos falar, no caso, com palavras necessárias, nos falar ao coração. Mas, irmãos, entende? É preciso nós entendermos, e é por isso que é preciso nós olharmos com os olhos da fé, com a mentalidade espiritual, porque se for com a visão humana, se for com a mentalidade humana, irmãos, nós nos perturbaremos, nós não vamos aguentar. Mas, irmãos, se nós olharmos com os olhos da fé, então nós entenderemos a finalidade, no caso, do deserto. Deserto que é Deus que nos leva para o falar ao coração. Deus que nos tira, Deus que nos aparta dos barulhos do mundo. Diante de tantas, irmãos, diante de tantas vozes, diante de tantas palavras essas que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os decretos, os ensinamentos genuínos do Senhor. Palavras humanas, palavras mundanas essas que vai contra a palavra do Senhor. Palavra de vida, palavra de eternidade, palavras essas que são salvação para a nossa alma. E é por isso, irmãos, que Deus ele nos leva ao deserto. Por isso que Deus ele nos tira deste mundo. Deus nos aparta até mesmo do barulho que há na nossa alma. Das perturbações da nossa alma, das perturbações que tem em nosso coração, para nos levar ao deserto, para nos levar ao silêncio, apartando nós das filosofias, das ideologias, dos ensinamentos pagãos deste mundo, para nos levar ao deserto. Para que, irmãos, no deserto, o Senhor ele fale ao nosso coração. O Senhor ele venha sussurrar em nossos ouvidos. O Senhor ele venha abrir os nossos olhos para nos levar a contemplar as maravilhas da sua criação, as maravilhas do seu esplendor, as maravilhas da sua glória.
Irmãos, e não é sentimentalismo. Vai além do sentimentalismo. Vai além do emocional, irmãos. Essa manifestação de Deus, de nos tirar do mundo e nos levar, irmãos, ao deserto, vai além do emocional, vai além dos sentimentos. Por quê? Porque é necessário que eu e você vamos ao deserto com um olhar, com uma visão, com uma mentalidade espiritual, com uma visão de fé. Com uma visão com fé. Com uma visão com fé. Porque, irmãos, assim como nos diz a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé, ela é o fundamento da esperança. Ela é a certeza a respeito daquilo que não se vê. E é por isso, irmãos, que Deus ele nos leva ao deserto. A paz de Jesus, Carla. Boa noite. E é por isso, irmãos. Boa noite, Gabriela. A paz de Jesus. E é por isso, irmãos, que Deus ele nos leva ao deserto. Assim como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé, ela é o fundamento da esperança. Ela é a certeza. Ela é a convicção daquilo que não se vê. Irmãos, ao Deus nos tirar do mundo, das filosofias pagãs, dos ensinamentos mundanos, daquilo que o mundo tem nos ensinado, que é depravado, que vai contra a palavra de Deus, no caso, irmãos, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos falar ao pé do ouvido, Deus ele quer nos ensinar no deserto, no silêncio, na calmaria, nos ensinar palavras de eternidade. Palavras essas que são inegáveis. Palavras essas que nós não poderemos de forma alguma anular. Palavras essas que de forma alguma nós poderemos substituí-la. Porque são palavras de eternidade. São palavras que levará eu e você para o céu. Palavras essas que irmãos, se essas palavras que Deus quer nos ensinar no deserto nos faltar, pode até mesmo ser, irmãos, infelizmente, pode ser muitas vezes causa da nossa perdição. Porque nós não podemos nos conformar com o mundo. Já nos dizia o livro de São João. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Assim nos diz São Paulo. Boa noite, Pedro, a paz de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Os vossos irmãos espalhados pelo mundo passam pelos mesmos padecimentos do que vós. O que quer dizer essa passagem bíblica? Irmãos, deserto. Eu disse que se nós olharmos para o deserto com os olhos humanos, com a mentalidade humana, nós não vamos aguentar. Nós somente veremos sofrimento, perturbação, nós só veremos incômodo, nós no caso, irmãos, estaremos totalmente desolados. Porque olhar com a mentalidade humana não dá certo. Mas se nós olharmos com uma visão de fé, irmãos, tem jeito. Tem jeito. Porque, irmãos, deserto é sofrimento. Eu não posso mentir para você. E eu não posso mentir para mim mesmo. Deserto é sofrimento. Deserto é lugar de provação. Mas, irmãos, entende que quando Deus, e isso é uma graça muito grande da parte de Deus para nós, quando Deus nos leva ao deserto, Deus nos está dando a grande oportunidade do fortalecimento da nossa fé. Para que a nossa fé seja forte, seja inabalável.
Porque a fé, ela é o fundamento da esperança, ela é a certeza, ela é a convicção daquilo que não se vê. Então, irmãos, é preciso que a minha fé, que a sua fé esteja fundamentado na rocha. Que nós tenhamos certeza, nós tenhamos convicção daquilo que nós acreditamos. Porque se nós estivermos mais ou menos na nossa convicção, mais ou menos naquilo que nós acreditamos, nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar. Mas deserto é lugar de sofrimento, deserto é lugar de provação, mas para o nosso fortalecimento. E Pedro, São Pedro, ele já nos diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. A paz de Jesus, Tamires, a paz de Jesus, Fábio, boa noite. A palavra diz assim, que os vossos irmãos espalhados pelo mundo padecem os mesmos sofrimentos do que vós. Padecem os mesmos sofrimentos do que vós. Mas, irmãos, a passagem bíblica, ela continua, fala assim, o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo Jesus a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, depois que tiverdes sofrido um pouco, depois que tiverdes, no caso, sido provado um pouco, depois que tiverdes estado no deserto um pouco, ele diz, ele, o Senhor, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A ele o poder na eternidade. Amém. 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 Irmãos, entende? Ao Deus nos dar o sofrimento, ao o Senhor nos levar para o deserto, ao Senhor ele nos provar, irmãos, ele está nos dando uma grande graça e oportunidade de nos aperfeiçoar, nos tornar inabaláveis, nos fortificar na fé, nos tornar inabaláveis na fé, nos aperfeiçoar na fé, na confiança, na esperança, na confiança nas suas promessas, na confiança na sua palavra. Deus que não é homem para mentir e muito menos filho de homem para voltar atrás de suas palavras, porque ele é fiel em todos os seus ensinamentos, ele é fiel nas suas promessas, ele é fiel na sua palavra e no cumprimento da sua vontade, irmãos. Ele é fiel. Ele quer nos tornar inabaláveis, ele quer nos fortalecer, ele quer nos tornar inabaláveis, nos fortificar na fé. Mas para quê? Para quê? Me pergunte, Marcelo, para que a provação? Para que o sofrimento? Para que as provações? Irmãos, é necessário que a nossa fé esteja firme, a nossa fé esteja inabalável, a nossa fé, nós tenhamos convicção e certeza da nossa fé e da nossa confiança no Senhor. Porque, irmãos, Deus deu a Moisés, Deus levou Moisés ao deserto. Você que chegou, você que chegou agora na live, a passagem bíblica que eu li foi Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 15, que fala da vocação de Moisés, que Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel. Irmãos, Deus leva Moisés ao deserto, Deus leva o povo ao deserto, e lhe dá a sua palavra, ele dá a sua aliança. Sim, Deus quer nos levar ao deserto, Deus nos permite os sofrimentos, Deus nos prova para fortalecer a nossa fé e a nossa convicção nele, né? Para que a nossa fé esteja forte, inabalável.
Mas, irmãos, Deus dá a sua aliança, a sua lei, os seus decretos, os seus mandamentos para o povo de Israel. Para quê? Para quê? No caso, irmãos, com uma finalidade. Para que o povo possuísse a terra prometida. A terra que mana leite e mel. Aquela terra maravilhosa. Aquela terra maravilhosa que foi promessa de Deus para os nossos patriarcas, para Abraão, para Isaac, para Jacó. Mas, irmãos, a promessa de Deus para nós que cremos em Cristo Jesus e colocamos a nossa confiança nele, sim, para nós que permaneçamos firmes. E isso eu quero já falar desde antemão, irmãos. Aguenta firme, irmãos. Aguenta firme. Porque, irmãos, se Deus levou o povo de Israel, no caso, para o deserto, eles também sofreram. Mas Deus tinha uma promessa que era a terra que mana leite e mel. Aquela terra maravilhosa, mas a promessa que Deus tem para mim e para você, irmãos, é a vida eterna, é o céu. É o céu, irmãos. Deus, ele tem essa promessa para nós. E para que as provações? Para que os sofrimentos? Para que as provações? Sim, irmãos, a provação, o sofrimento, as provações são para nos fortalecer, para nos tornar inabaláveis, para nos levar à convicção da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança no Senhor, para assim, no final de tudo, nós sermos encontrados fortes na fé, firmes na fé, e assim alcançarmos a vida eterna. Irmãos, muitas vezes Satanás, ele tem, infelizmente, ele tem ressoado nos corações de muitas pessoas que nós não vamos aguentar. A paz Jesus Karine, boa noite. Que nós não vamos aguentar, que nós não vamos dar conta. A paz Jesus Daniel, a paz Jesus Bruno, boa noite, irmão. Satanás tem ressoado muitas vezes que nós não vamos aguentar. Que Deus não nos ama, que Deus não quer o nosso bem, que Deus nos abandonou. Irmãos, eu quero já te dizer que Deus, ele ama você. Você é importante para o Senhor, você é insubstituível para o Senhor, mesmo que as pessoas tenham te trocado, mesmo que as pessoas não tenham te dado valor, entende e perceba que você é importante, você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Você é preciosa, você é precioso para o Senhor. O Senhor, você não é um copo descartável, você não é um objeto desprezível e que pode ser substituído. Não, você é único, você é única, você é precioso, você é preciosa. Deus, ele ama você. Deus, ele ama você. E é por isso, irmãos, que isso é uma mentira de Satanás. Porque a palavra de Deus, ela mesma diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus, ele não permite tentação que vai além das nossas forças. Deus, ele não é o autor da tentação, mas Deus, ele nos prova para nos fortalecer a fé. Deus, ele nos prova para fortalecer a fé. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, a palavra do Senhor diz também que Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não tenta ninguém, porque em Deus não há maldade. Deus, ele é inacessível ao mal. Em Deus não há maldade, mas somente bem. Assim como diz a primeira carta de São João, Deus é amor. Deus é amor. Irmãos, e essa é a promessa de Deus para nós. Deus quer que nós estejamos inabaláveis. Deus quer que nós estejamos fortes.
Porque a promessa de Deus, assim como a promessa para o povo de Israel era a terra de Canaã, a promessa de Deus para nós irmãos, a vida eterna. Aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais fome, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais dor, mas somente haverá amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Irmãos, e São Paulo ele nos diz, em Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 8, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: pois tenho por mim que as aflições deste tempo presente, deste tempo de pandemia, deste tempo de isolamento social, deste tempo da utilização de máscara e outras utilizações, neste tempo de infelizmente muito desemprego, deste tempo, infelizmente, de muita penúria, deste tempo, infelizmente, de muitas guerras, de muitas divisões, de muitas discórdias, de muitos desamores, de muitas perturbações, de muitas aflições, de muitas desolações, de muitos desânimos, diante de tantas coisas que nós temos sofrido e vivido, diante de tantos assaltos, de tanta guerra, de tantas coisas. As aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória futura. Tenho por mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória futura, com a glória eterna, com a glória do céu. Não se pode comparar, irmãos. Não se tem comparação. Então, irmãos, aguenta firme. Aguenta firme, meu irmão, minha irmã. Aguenta firme, porque você tem jeito. A sua casa, a sua família tem jeito. As realidades que você tem vivido, as realidades que você tem sofrido, tem jeito. Aguenta firme, não desista, não é hora de desistir, não é hora de entregar, não é hora de chutar o balde, não é hora de desistir das suas convicções, não é hora de abandonar as convicções, não é hora de abandonar as certezas, mas é hora, irmãos, de nós segurarmos, de nós segurarmos com toda a força, como que âncoras, que é Jesus, o autor da nossa salvação. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele, Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aguenta firme, meu irmão, minha irmã. Não desista. As realidades têm jeito, porque o Senhor é o Deus do impossível. Ele tudo pode, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem poder, meu irmão, minha irmã. Aguenta firme, não desista. É preciso, irmãos, que diante das situações que nós temos passado, diante dos sofrimentos que nós temos vivido, olhar com a visão da fé. Porque é somente com a fé, irmãos, que nós poderemos, então, enxergarmos algo futuro. A promessa de eternidade. A promessa de milagre, a promessa de cura, a promessa de libertação, a promessa de bênçãos, a promessa de sinais e de prodígios. Mas é preciso que nós olhemos com fé. É preciso que com a fé nós olhemos, irmãos, nós enxerguemos além dos sofrimentos. Nós olhemos, irmãos, a fundo a finalidade daquele sofrimento, a finalidade daquela provação, a finalidade daquele deserto. Para que assim, irmãos, nós alcancemos então o fruto das provações, o fruto dos sofrimentos,
o fruto das provações. O fruto das provações. Então aguenta firme, meu irmão, minha irmã. Aguenta firme. Amém? Então, nesta hora, eu quero orar com você. E antes de nós orarmos, eu peguei aqui o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 164, nos diz assim: por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão, não com a visão humana. E conhecemos a Deus com a visão da fé, como que em um espelho, de uma forma confusa e imperfeita, luminosa em virtude daquele em que ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. A boa nova podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Parágrafo 165. É então que devemos voltar-nos para as testemunhas da fé. Abraão que creu, esperando contra a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18. A Virgem Maria que na peregrinação da fé foi até a morte, foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento do seu filho e com a noite do seu túmulo. E tantas outras testemunhas da fé, com tal nuvens de testemunhas ao nosso redor, rejeitamos todo o fardo e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e o realizador da nossa fé, Jesus Cristo. A paz de Jesus, Sirlene, boa noite, irmã. E para que possamos orar, irmãos, para que possamos orar, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos nesta hora. E eu não sei qual é a realidade que você vive, eu não sei qual é a situação que circunda na sua casa, na sua vida. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de provação, neste tempo, irmãos, de grande deserto. Deus nos chama, irmãos. Deus nos chama e quer nos falar ao coração. Deus quer nos falar ao pé do ouvido. Deus quer nos revelar, Deus quer nos mostrar, Deus quer nos revelar a sua glória, o seu esplendor e a sua majestade. Mas é preciso que nós nos coloquemos com fé, irmãos, para que possamos ver, para que possamos escutar e possamos assim entender o chamado e a vontade de Deus nestes tempos. Os tempos são maus, nós bem sabemos. Problema na política, problema na sociedade, problemas na igreja, problemas nas famílias, problemas na sociedade, problemas econômicos, problemas, infelizmente, deste tempo de pandemia. A paz de Jesus, Maria Madalena, boa noite, irmã. Grandes problemas, grandes situações nos circundam nesses tempos. Grandes problemas e grandes situações nos circundam. Mas eu não sei como que você se encontra. Não sei qual a situação a qual você se encontra. Mas eu te convido, feche os seus olhos em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Pai Santíssimo, Pai de amor e Pai de bondade. Nesta noite, Senhor, e nesta live desta noite, eu quero te apresentar os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui online nesta hora. Mas aqueles que passaram aqui
por este canal, mas também aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Quero te apresentar, ó Deus, a vida, a realidade, aquilo que cada um deles tem passado e tem vivido. Sim, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Eu quero te bendizer e te louvar pela vida de cada um deles nesta hora. Sede bendito, Senhor, do céu e da terra. Senhor e Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história e Senhor de todas as coisas. Eu te bendigo e te glorifico pela vida dos teus filhos, pela família, pela casa. Sim, Deus, sede bendito, sede adorado, Deus. Porque o Senhor é santo, o Senhor é soberano e glorioso, Deus. Sim, somente o Senhor é bondoso, misericordioso e compassivo. E mediante a sua misericórdia e a sua bondade, Deus, a ela eu recorro nesta hora, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita nesta hora a casa, a família de cada um daqueles que estão nesta live nesta noite. Visita, Senhor Deus, a casa, a família, aquilo que os teus filhos e filhas têm passado, aquilo que os teus filhos e filhas têm sofrido nestes tempos, Deus. Sim, esses tempos esses de grandes calamidades, Deus, de grandes situações essas, problemas em tantas áreas, em tantos momentos. Sim, Deus, especialmente nesse tempo de pandemia, que tem nos levado a ficar desolados em nossas casas, Deus, que tem nos levado a no caso, ficar longe das pessoas, longe das nossas famílias, especialmente longe das igrejas, Deus. Sim, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, visita nesta hora os teus filhos e filhas nesta hora, Deus. E eu não sei qual a situação, aquilo que eles têm vivido e têm sofrido, mas nesta hora, Pai, é em nome de Jesus, que tudo aquilo, Deus, que é levante de Satanás, que seja destronado nesta hora, pelo poder do teu nome, Jesus, e pelo poder do teu sangue, pelo poder das tuas 5 chagas, pelo poder da tua cruz. Sim, Jesus, nós te pedimos em teu nome, Jesus, que seja destronado toda perturbação, todo espírito de perturbação, todo espírito de suicídio, de desânimo, de frustração, todo espírito de, no caso, tudo aquilo, Deus, que tem levado seus filhos e filhas à prostração, a se entregar muitas vezes à depressão, à angústia, o sofrimento. Sim, Deus, em nome de Jesus, expulsa, Senhor Deus, toda intervenção, toda mentalidade, toda sedução, tudo aquilo que o inimigo de Deus, aquilo que Satanás tem ressoado como que é sedução, como, no caso, é estratégia, como conselhos para o suicídio, para o abandono de todas as coisas. Você que tem sido influenciado a desistir de tudo, a desistir da tua casa, a desistir do teu marido, você mulher a desistir, no caso, do seu marido, você homem a desistir da sua esposa, a desistir da sua família. Em nome de Jesus, seja liberto nesta hora. Sim, Pai, em nome de Jesus, expulsa, Senhor, toda artimanha e toda estratégia, todo levante do inimigo de Deus, todo levante de Satanás sobre a vida dos seus filhos e filhas nesta hora, com sentimentos, com emoções que não provém do Senhor, que seja destronado nesta hora, Deus. Sim, passa em revista, Senhor, passa em revista a casa, passa em revista a família, passa em revista as situações que seus filhos e filhas têm passado nesta hora, Deus. E passa, Senhor Jesus, com o teu sangue precioso e vem destronando, vem neutralizando todo o poder, no caso, toda a audácia, toda a maldade de Satanás, Deus. Que seja destronado nesta hora todo o mal, em nome de Jesus, e que vá aos pés da cruz de Cristo e que não volte nunca mais. E nós te pedimos, Deus, levanta, Pai, em nome de Jesus,
Visita, Senhor. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, envia sobre nós a força do Teu Espírito Santo, o Teu Espírito que nos vivifica, Deus, o Teu Espírito que nos levanta. Sim, Pai, em nome de Jesus, envia sobre nós a força, o poder do Teu Santo Espírito, Deus. E levanta-nos, Deus, de todo abatimento, de toda frustração, de todo desânimo, de todo cansaço. Sim, Deus, ressuscita-nos nesta hora. Vem para fora, Lázaro, em nome de Jesus. Sim, você que está morto, você que está morta espiritualmente, vem para fora, Lázaro, em nome de Jesus. Ressuscita nesta hora. Levanta, Deus, nós te pedimos. Levanta aqueles que estão prostrados, aqueles que cansaram, aqueles que estão desanimados. Sim, Deus, ressuscita a fé, ressuscita a esperança, ressuscita a confiança, ressuscita as convicções, Deus, ressuscita as certezas, ressuscita, Deus, a confiança no Senhor, ressuscita a fé, Deus, nós te pedimos. Ressuscita a fé no Senhor, a convicção na Tua palavra, a convicção nos Teus ensinamentos, Deus, a convicção nas Tuas promessas. Levanta-nos nesta noite, Pai. Levanta-nos pelo Teu Santo Espírito, nós te pedimos. Levanta-nos nesta noite. Vem nos revigorar, Deus. Vem nos robustecer. Vem nos tornar inabaláveis. Vem nos fortificar. Vem nos fortalecer nesta noite, Pai. Nós te pedimos. Pelo poder e pela força do Teu Santo Espírito, Senhor. Visita-nos nesta hora. Visita-nos, Deus, nós te pedimos. Tira-nos, Deus, da apostasia espiritual. Tira-nos do relativismo espiritual, Deus. Tira de nós, expulsa de nós toda mentalidade mundana, tudo aquilo que Satanás, tudo aquilo que o mundo nos ensinou, que é doutrina mundana, que é ensinamento perverso, que vai contra a Tua palavra, Pai. Liberta-nos nesta noite, Senhor. Faz-nos milagre, realiza prodígios nesta noite, Deus. Liberta-nos, Senhor, nós te pedimos, e realiza o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Deus, em nome de Jesus, de toda a sedução do inimigo. Liberta-nos, Senhor Deus, de toda falsa enfermidade. Você que se encontra prostrada, você que se encontra angustiada, você que se encontra depressivo e depressiva, levanta, sede liberto em nome de Jesus. É Cristo, o Senhor ressuscitado, que te levanta nesta noite. Receba o poder de Deus que te levanta nesta hora, que te ressuscita, que te faz livre, Sede liberta nesta hora em nome de Jesus, de toda perturbação espiritual, de toda influência do inimigo. Sede liberto, sede liberta. E receba, em nome de Jesus, receba os dons do Espírito Santo de Deus nesta hora. Receba o poder de Deus nesta hora. Receba em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida nesta hora. O Espírito Santo de Deus que é a solução. O Espírito Santo de Deus que é o antídoto. O antídoto, que ele que é o remédio para as nossas enfermidades, seja espirituais, seja enfermidades, seja enfermidades da alma, ou seja enfermidades do corpo. O Espírito Santo de Deus, ele é o antídoto, ele é o remédio. Receba em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida nesta hora. O Senhor, ele está na sua casa, o Senhor, ele está com você nesta hora. Independente do jeito que você está, independente do jeito que você se encontra, você que talvez você está falando assim: Marcelo, eu não sou digno, eu não sou digna. Sim, Jesus, ele veio para os indignos. Receba o poder de Deus, receba a libertação do Senhor, receba a libertação do Senhor.
Sede liberta dos teus pecados. Sede liberta dos teus vícios. Receba em nome de Jesus o Espírito Santo. Sim, assim como o Fernando disse aí, o Espírito Santo de Deus, ele é a vacina contra o Covid-19. Ele é o antídoto para todas as enfermidades. Ele é o antídoto para o pecado, para a libertação da nossa alma, para a libertação do nosso espírito. Sim, porque o Senhor, meu irmão, minha irmã, nos quer livre do pecado, para que um dia eu e você alcancemos a vida eterna. Um dia que eu e você estaremos juntos com Deus. Então receba, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus nesta hora. Sede levantada, sede curada da tua enfermidade, sede liberta do teu mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a paz, receba a alegria, receba a fé, receba a convicção, receba a certeza, receba a esperança. Receba em nome de Jesus os dons, os carismas do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Oi, alabarassuri, cantaralabarasherere, cantaralabarie. Oi, alabarassuri, 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 alabarie. Que seja retirado dos teus olhos em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem te deixado cego espiritualmente, cega. Receba a libertação da tua visão espiritual em nome de Jesus. Aquilo que tem te deixado surdo, aquilo que tem te deixado surda, receba a libertação dos teus ouvidos nesta hora. Receba a libertação de toda surdez espiritual. Aquilo que tem te deixado insensível à palavra de Deus, receba a libertação de toda depressão. Receba a libertação de toda incredulidade. Receba a libertação de toda raiva, de todo egoísmo, de toda falsidade, de toda arrogância, de toda vaidade, de todo orgulho. Seja liberta em nome de Jesus do ódio, do desejo de vingança. Seja liberta em nome de Jesus de tudo aquilo que te tem levado a ser insensível à voz, à palavra do Senhor. Oi, alabarassuri, alabarassuri, alabarie. Oi, alabarassuri, cantaralabarasherere, cantaralabarie. Oi, alabarassuri, 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 alabarie. Oi, alabari, alacandaralabari, alabari, 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 alacandaralabara, alacandaralabara, candaralabari, alacandaralabarie. E tome posse, irmão, minha irmã. Tome posse de toda a graça, de toda a libertação, de toda a bênção, de todo o milagre, de toda a cura, de toda a libertação. Receba em nome de Jesus e tome posse na tua vida. De toda a manifestação de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu desemprego. Em nome de Jesus, receba. Receba em nome de Jesus. Receba toda a bênção. Receba as bênçãos da parte de Deus nesta hora. Pelo poder e pela autoridade da palavra de Deus. Receba em nome de Jesus toda a graça da parte de Deus nesta hora. E glorifica o Senhor com as tuas palavras. Glorifica o Senhor com os teus lábios nesta hora. Fala com o Senhor: Senhor, eu te louvo. Eu te bendigo, eu te glorifico, Deus. Bendito seja o teu nome, glorificado seja o Senhor. A ti pertence toda adoração, toda gratidão e todo louvor, Deus. Porque o Senhor é bendito, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso e bondoso. Glórias e glórias a ti, meu Deus. Muito obrigado. Você que recebeu uma nova vida de Deus. Toma posse da libertação de Deus dos teus pecados. Da vida que você levava, que estava longe da presença de Deus. Receba a nova vida da parte de Deus. Receba o novo do Senhor. Cristo entregou a sua própria vida para que você tivesse vida em abundância, vida em plenitude.
Cristo ressuscitou dentre os mortos, para que você um dia está hoje sentado à direita de Deus Pai, porque Ele tem uma promessa para mim e para você, que é a vida eterna. Então busque, persevere até o final, buscando a vontade e a santidade, buscando a vontade do Senhor para a tua vida, porque a promessa de Deus é a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você. Muito obrigado, vocês que participaram aqui comigo, e que você possa compartilhar essa live, para que as almas, para que as pessoas sejam alcançadas, sejam libertas, sejam curadas, sejam abençoadas através dessa live, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da presença maravilhosa e misericordiosa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Tchau, irmãos. Muito obrigado. Agora eu estou tentando saber como é que eu saio. Deus abençoe. Quem não tem tempo a perder para Deus, perdeu seu tempo. E bendito seja Deus pelo tempo que você reservou para o Senhor. Deus abençoe. Fique com Deus.